Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem ou nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson, tem aqui comigo o pastor César. Junto nós queremos trazer para vocês assuntos do cotidiano, coisas relacionadas à nossa vida do dia a dia, não é? Mas principalmente queremos transmitir palavras de fé, esperança, encorajamento, ânimo, porque a vida precisa muito disso. Pastor César. Com certeza, né? A vida precisa de ânimo, né? Com tantas lutas. Muito ânimo. Muito ânimo. Meus queridos, que bom é estarmos aqui. E olha, eu tenho certeza que este podcast vai fazer diferença na sua vida e vai fazer uma diferença tão grande que você tem que fazer a inscrição para que toda semana, às quintas-feiras, a partir das 20 horas, participe com a gente, tá bom? A gente quer que você se inscreva agora na plataforma do YouTube, participe, porque este programa vai trazer para você algo revolucionário e vai te dar aquela injeção para enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades. Pastor Wilson, para a gente que está começando, né? Estamos no início da nossa jornada de podcast e nada melhor do que a gente explicar para as pessoas que estão conosco o porquê que o nosso programa, o nosso podcast tem esse nome, que está lá, ó, Sou Gente. Pastor, explica por que a gente escolheu esse nome do nosso podcast. A ideia é a seguinte: como seres humanos, nós temos que lidar com uma infinidade de situações, de coisas na vida. A gente tem que lidar com circunstâncias ruins, indesejáveis. A gente tem que lidar com uma certa falta de espaço, muitas vezes. A gente tem que lidar com gente complicada, com gente violenta. A gente tem que lidar com gente sem noção. Muita gente sem noção. A gente tem que lidar com desejos que nem sempre podem ser satisfeitos. A gente tem que lidar com as nossas próprias limitações. Enfim, nós temos que lidar com coisas que a gente não gosta boa parte do tempo. Então, na verdade, Sou Gente, na minha concepção, é um grito. É um grito. É assim, meu Deus do céu, sou gente. Está bem naquela linha daquele grito que o apóstolo Paulo dá na carta aos Romanos, no capítulo 7. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará disso aqui? Como é que eu vou fazer? Mas o importante é que, depois desse grito que ele dá, ele já dá também a saída, que é a resposta, não é? Ele fala assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a ideia aqui é que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Mas eu sou gente, e é por isso que eu preciso de alguém que me ajude na minha jornada nessa vida aqui. Então, na minha concepção, é por aí. É porque a gente, acho que a grande questão é, o que é ser gente? É definir isso. Às vezes é tão complicado, o pastor disse várias coisas aí, que às vezes a gente até se perde. E eu acho que tem muita gente perdida, não tem? Muita gente perdida que acha que já nem é mais gente e tá perdida de alguma forma, não tá? Na verdade, a maioria das pessoas não para pensar nisso. Só vive. Só vive. Só vive. Não é? Perde muito com isso. Perde muito porque não para. E às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas com essa corrida da rotina, do dia a dia, tentando sobreviver, tentando esvaziar aquela pressão que é submetida ou no trabalho, ou em casa, ou propriamente com a vida, com as circunstâncias, enfermidade, essas coisas, elas não param muito para pensar, elas só vão levando, mas a gente precisa, uma hora ou outra, parar para experimentar ou para descobrir que existe algo mais. Eu não creio que foi à toa que Jesus falou
eu vim para que vocês tenham vida, mas não só vida, vida Em abundante, ou vida em abundância. Essa é um diferencial só da vida, né? É uma vida com algo mais, não é com coisas a mais, mas com um propósito diferenciado, com um objetivo de vida, porque viver por viver, os animais fazem isso, vivem por viver. E nessa questão de, a gente está falando de ser gente, né? Sou gente, né? De eu me sentir gente, né? Parecendo que o mundo quer meio que desconfigurar ou desumanizar, talvez aí até a gente está vendo gente fazendo procedimento estético. Você vê, as pessoas se modificam de um jeito, alguns dão muito errado, né? Muito errado. Muito errado, né? Vai fazer... Demais. Eu vi uma dermatologista falando sobre que tem a demonização facial. Exatamente, né? eu ouvi isso. Você viu, né? Vi. Porque é um negócio que o cara quer melhorar, mas no final das contas ele se torna. E será que muita gente que, no âmbito, talvez de melhorar enquanto pessoa, não acaba piorando por procurar coisas que são erradas? Ou procurando coisas que, ao invés de fazê-lo melhor, não pioram? Salomão, o sábio Salomão, lá no Eclesiastes, ele diz uma coisa interessante, que depois o Dostoiévski fala com outras palavras, né? O Eclesiastes, ele vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O Dostoiévski fala que há um buraco no ser humano do tamanho de Deus, quer dizer. Então, a gente quer ter uma porção de coisas. Até falei um dia desses para o pessoal lá da igreja, né, que se alguém chegasse para mim e me desse a lâmpada com o gênio, com os 3 pedidos, né, eu acharia assim, 3 pedidos seriam muito pouco. Porque eu tenho tanta coisa que eu quero e que eu acho que seriam importantes na minha vida, que melhorariam a minha vida, mas na verdade isso é uma ilusão. Então as pessoas, quando elas vão atrás das coisas, a gente descobre isso quando a gente compra, comprei minha casa, ela é uma beleza até que você vire rotina. Carro novo, até que você mostre para os seus amigos, depois passou disso, já deixou de ser. Porque aquilo que enche o ser humano não está nesse plano aqui. Você não vai encontrar, você pode... O próprio Salomão, o sujeito é o homem das 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, mas aquilo não foi suficiente, ele se apaixonou por uma outra, né, para quem ele escreve o livro de Cantares, e que não queria nada com ele, quer dizer, o cara é insaciável. Nem isso deu conta. Não dá, não deu conta. Não importa quanto você tenha, você sempre quer mais, porque essas coisas, elas na verdade, elas acrescentam muito pouco na vida da gente, ou nada talvez. Que é a grande diferença entre a pessoa se sentir de fato satisfeita e realizada. Também. Porque satisfação é mais atingível. Agora, a realização, que é a plenitude, e é onde a gente se torna realmente aquilo que Deus sonhou para a gente, é outro assunto. É outro assunto. É outro assunto. Então, a gente está pensando em falar de coisas que são concernentes à vida de todo mundo, para que essas pessoas que não pensam sobre isso, passem a considerar algumas coisas que são essenciais para você ter uma vida que faça sentido. Então, o que é ser gente do ponto de vista do senso comum? Ser gente é ser uma boa pessoa. Ser gente é você ser bom pai, bom filho, boa mãe, bom empregado, bom patrão. É sempre assim, o bom, não é? Que já disseram lá atrás que o bom é inimigo do melhor. Não é? Então, quando você é uma boa praça, boa gente, não é? Você é considerado gente. O senso comum é assim. Não é? O problema dessa linha de pensamento é que ela exclui Deus. Porque aí o ser humano, por ele mesmo, se eu sou boa gente, eu sou gente. E isso me dá direito a algumas coisas
que na verdade não dá. Esse pensamento bloqueia o Espírito de Deus de transformar uma pessoa que é só gente, como eu disse numa mensagem uma vez, um morto vivo num vivo vivo. Porque as pessoas desconhecem algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Né? Uma coisa é o que a Bíblia nos ensina, outra coisa são aquilo que os homens querem que a gente pense. E na vida a gente tem que fazer uma decisão entre as duas coisas. O que o ser humano ensina? Que gente é gente e com Deus está tudo resolvido. Esses dias mesmo eu vi uma postagem de um pastor, renomado inclusive, que diz que Deus é pai de todos. A Bíblia não fala isso. Fala que Deus é criador. Mas ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, do ponto de vista da Bíblia, não é todo mundo que é filho de Deus. E isso não é arrogância da minha parte. Não estou querendo dizer, eu sou filho, você não é. Isso é uma coisa de fora o íntimo. É uma relação subjetiva da pessoa com Deus. Não sou eu quem digo quem é ou quem deixa de ser. Mas só o fato da pessoa ser um ser humano, biblicamente falando, não é sinal de que ela é filho de Deus. Ele é uma Filha criatura. de Deus. É uma criatura de Deus. Criatura de Deus. Então, o objetivo desse nosso podcast, inclusive, é ajudar as pessoas a não só serem gente, mas gente como Jesus de Nazaré. Esse é o propósito principal. Então, o nosso assunto é esse, tratar de questões que transformem uma pessoa numa pessoa conforme Deus sonhou que ela fosse, num filho, numa filha. Eu já tive a oportunidade de ir num lugar onde tinha crianças, porque eu não tenho filhos. Mas como pastor, a gente vai nesses lugares, Sim. né? E a gente... Quem que se torna filho de alguém? Aquele que o pai ou a mãe adotam para si. E algumas condições precisam ser preenchidas. Não é só criança é criança. Mas eu não sou pai de todas as crianças. Eu sou daquelas que vêm até mim e eu vou até elas. Não posso pegar todo mundo. Né? Mas aquelas que vêm até mim, eu As seguro. recebo, né? Jesus recebo. falou isso, né? Exatamente. Jesus disse, né? Ele Exatamente. recebe a todos, né? E tanto que o mais clássico é, venha como você está. Né? O que não Vinde quer a mim. dizer permaneça como está, porque a mudança é Deus que provoca na vida da pessoa. É aquele tal negócio. Quando o Pedro estava com Jesus e ele fugiu na hora do vamos ver, e Jesus ficou sozinho, ele foi visto num lugar que ele acompanhava Jesus de longe. E as pessoas perguntaram, você é um deles, hein? Eu não, ele dizia. Mas o que denunciou Pedro? O sotaque. Quer dizer, então, você anda muito, você começa a pegar trejeitos, o jeito. Nós temos um sotaque aqui. Se a gente for para o Nordeste ou para o Norte e ficar muito tempo lá, a gente vai acabar falando muito parecido. Talvez não 100%, mas vai ter aquela... Vai puxar, vai né? puxar um pouco. Vai puxar. Porque a gente é o retrato do meio em que a gente vive. Do jeito de se portar, de falar, de se vestir. É assim. A gente vai meio que, não sei a palavra, mas osmose talvez, vai pegando as coisas assim, dos outros, não é? É o aprendizado, né? Aprendizado. O aprendizado, ele é por isso que eu acredito também muito na questão da igreja como comunidade. Porque o próprio Jesus que veio à Terra, ele andou como ser humano, como gente.
E como gente, ele não viveu diferente de todos os outros figuras que se dizem entidades divinas, né? Jesus literalmente ele viveu uma vida no meio do povo, no meio das pessoas, ensinando como era que viver com Deus e viver para Deus era possível num mundo em que é complicado, né? Mas, pastor, uma das coisas que eu acho que o pessoal de casa com certeza deve passar, e o pastor começou a falar isso no início, como é que a gente consegue continuar sendo gente, como Deus sonhou, se às vezes a gente não tem força, parece que os problemas esmagam a gente. O que Deus coloca à nossa disposição e como é que essa vida com Deus faz a gente lidar com isso? Para que a gente... Deus sonhou que a gente tem que fazer alguma coisa, ok, ser gente como ele sonhou, bacana. Mas quais são as ferramentas que Deus colocou para que a gente se torne gente como ele sonhou? Bom, a ferramenta principal hoje em dia que nós temos de Deus é a palavra, é a Bíblia, né? Se conhece tudo que se sabe sobre Deus, o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, tudo que se conhece está aqui na Bíblia. Tem outras escrituras paralelas, não é? Apócrifos, essas coisas, que são livros que não foram canonizados, mas basicamente tudo Deus se revelou, não é? E deixou isso para nós. Então, a coisa básica é a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Pessoalmente, em termos de palavra, isso aqui. Agora, pessoalmente, a figura de Deus é Jesus. Deus não pode ser conhecido senão através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que ele é... Não, perdão. Hebreus diz que ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, se quer conhecer a Deus, tem que ser através de Jesus. Quer ir a fundo sobre como que Deus se relaciona conosco, dentro daquilo que nos é possível conhecer, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não tem outros meios assim. Embora o Salmo diz, não é? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Por aí, a gente tem que saber que existe um Deus e que esse Deus se revela. Ele se revela para o ser humano, porque nós daqui para lá não temos como conhecê-lo. Tem que ser de lá para cá. Ele tem que ser. A gente não tem capacidade suficiente nem para entender, nem para conhecer, nem para ver. Então ele precisa se revelar. E ele se revela através da sua palavra, através da obra, da criação e pessoalmente através de Jesus. O pastor acredita que, eu tenho certeza, que muita gente já se decepcionou estando, por exemplo, na igreja. Certo? Já se decepcionou, né? Bem-vindos ao clube. Bem-vindo à vida real, né? É a vida real. A vida real. E o fato dele decepcionar, às vezes, o pastor também não acredita que a igreja como comunidade também não é uma ferramenta que nos ajuda? Ah, sim. Ah, sim. É uma ferramenta, mas infelizmente, talvez nós mesmos, como igreja, tenhamos passado uma imagem errada para as pessoas. Esse que é o grande problema. Então elas vão lá esperando encontrar pessoas totalmente resolvidas, santas ao extremo, e a gente sabe que isso é uma das grandes mentiras que existe. Eu até gosto de um epitáfio. Epitáfio é aquelas frases de um cardeal. Antigamente. De um cardeal chamado cardeal Richelieu. Ele diz uma coisa muito interessante. O epitáfio do túmulo dele é o seguinte: aqui jaz o grande cardeal que fez na vida o bem e o mal. O bem que fez muito mal. Mas o mal que fez muito bem. Clássico então, dele.
Mas essa é a nossa realidade. A gente tenta acertar, mas a gente não consegue acertar todos. A gente não consegue agradar todo mundo. Um dos motivos pelos quais tem tantas igrejas diferentes é essa busca que o ser humano tem pelas formas de culto diferente ou pela impossível perfeição aqui na Terra. E o pastor acredita que existe uma ditadura da perfeição? Existe, ainda que subjetiva, mas existe. As pessoas continuam querendo isso, mas na Terra não tem. Como é que eu poderia dizer? Todo programa de vida, vamos dizer assim, como é que fala? A política, por exemplo, eles têm um plano. Plano de governo. Plano de governo. A ideologia, essa palavra é melhor. Toda a ideologia, ela quase, vou dizer toda não, mas vamos dizer, aquelas que são para o bem, são todas interessantes, são muito boas. Mas existe um problema em toda a ideologia, assim como existe na igreja. Quem comanda isso são seres humanos. Na teoria, tudo é lindo. No papel fica bonito, mas quando as pessoas que vão fazer, aí a resposta não é igual do papel. Tem que ser assim, vai ser assim. Isso aí depende muito... tem até um ditado popular diz que a ocasião é que faz o ladrão. Sim. Infelizmente, é verdade. Dependendo da situação, a pessoa age. E não dá para você deixar tudo certinho, vai ser sempre assim. Você não consegue, a gente não consegue. O ser humano não consegue. O pastor, por melhor que ele seja, ele dá suas pisadas na bola, ou deixa de atender uma pessoa como deveria, ou deixa de visitar. É ser humano. As pessoas que estão na igreja estão na verdade, todos nós, o pastor é apenas uma função diferente dos demais, mas ele também está num processo de transformação. O Espírito de Deus está dilapidando, está transformando, e isso não é uma coisa simples. É como eu aprendi há muitos anos com o Dr. Russell Shedd, isso aí. A coisa mais fácil para Deus é nos tirar do inferno. Isso é muito fácil. O difícil é tirar o inferno de dentro de nós. E eu já vivi situações assim, de pessoas que saem de um estilo de vida, porque aquilo, o estilo de vida numa igreja, que aquilo chocava demais, que não gostava daquilo, foi para onde eu pastoreava e queria fazer a mesma coisa aqui. Porque estava lá dentro dela, já tinha assimilado. E ela nem percebe. Nem percebe. E esse é o motivo, e eu penso, e aí o pastor pode explorar melhor isso, que muita gente está adoecendo, muita gente está perdendo, talvez até mesmo de viver o melhor de Deus, como o pastor falou no início, que Deus prometeu vida e Jesus disse vida e a vida em abundância, justamente por permitir que as ferramentas, né? Se a gente quer ter paciência, não vai ter como ter paciência na frente do mar, né? Aquela coisa, eu vou aprender paciência olhando a brisa suave. É o tipo de oração que eu não faço mais. Deus me dá paciência, porque o único jeito é através da tribulação. Exato. A Bíblia diz isso. Exato. E aí as pessoas vão adoecendo ao invés de ir crescendo. Me parece que são movimentos que acontecem. Em vez das pessoas usarem a tribulação, a angústia como trampolins, elas acabam usando isso como maneiras de se auto-adoecer. E aí elas deixam de ser gente. Como deveriam ser, como poderiam ser, na verdade. Né? Deveriam é difícil, mas como poderiam ser. Não é? E Deus quer fazer alguma coisa. Ele sempre quis. Aliás, Jesus fala que ele e o Pai estão trabalhando até hoje. E lá no Velho Testamento diz, não é o texto, e a gente canta a música, acho que do Fernandinho, não é? Não existe um Deus que trabalha, né, como o nosso Deus trabalha. Não é? Então, Deus está trabalhando para que a gente seja transformado, mas para isso precisa haver um entendimento, um esclarecimento, aquilo que na nossa linguagem
evangélica, a gente chama de um encontro com Jesus. Assim como a mulher samaritana teve no poço de Jacó, tantos outros tiveram durante o ministério terreno de Jesus, o encontro com ele que transformou a vida deles para outra vida. Aquela mulher, a vida dela era um poço de angústia. É muito interessante porque ela estava no 6º relacionamento. Ela tinha passado por 5, 6. Essa mulher acredita mais no casamento do que eu. Porque é uma pessoa que está 1, 2, 3, 4, está tentando, ela está em busca de alguma coisa que ela não encontra. E essas coisas a gente não encontra mesmo na vida aqui. Aquilo que preenche a gente de uma vez, não encontra nem no casamento, nem nada. Nem na riqueza. Nem na riqueza, nada. Não encontra. Existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. É Deus que vai lidar com isso, é Deus que pode preencher, é Deus que pode dar sentido na vida do ser humano. Mas precisa haver uma transformação disso aí. E eu citei essa transformação e me lembro aqui da conversa, uma daquelas conversas maravilhosas que Jesus tem com Nicodemos, no capítulo 3 de João, que ele fala para um homem que é um chefe de família, que é um homem que é respeitado na sua comunidade, é um homem religioso. Jesus fala para ele o seguinte... Alguém bom, alguém bom. É muito bom. É aquelas pessoas que a gente admira, vamos dizer assim. E Jesus fala, o negócio é o seguinte, Nicodemos, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Se não nascer de novo. E Nicodemos, assim como qualquer um, falei, mas como que isso é possível? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, não, nada disso não. Você não está entendendo. Esse nascimento não volta mais. Mas você precisa nascer da água e do Espírito. Então, essa declaração de Jesus é bombástica para toda aquela pessoa que acha que nasceu do jeito que é hoje. Então, quando a gente vê alguns testemunhos, por exemplo, desses psicopatas, desses serial killers, se for perguntar para ele, ele vai dizer que nasceu desse jeito, já com essa... E a gente tem que concordar. Durante muitos anos eu questionei isso aí. Mas eu acho que a pessoa nasceu daquele jeito mesmo. E é por isso que ela precisa nascer de novo. Jesus dá uma opção. Você nasceu desse jeito, tá bom. Porque todos nós nascemos sob um mesmo patamar. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Da glória de Deus. Da glória de Deus, o que é diferente da graça, mas da glória de Deus. Então, o ser humano, todo ser humano, eu, você, o serial killer, o sujeito considerado mais bonzinho do mundo, todo mundo nasceu debaixo da mesma coisa. Então, todos nós, a priori, temos que nascer de novo, ou podemos nascer de novo, se quisermos nascer de novo. Isso aí não é tomar um novo rumo na vida. Jesus é muito claro, é da água e do Espírito, batismo e fé. Então, é importante as pessoas saberem que elas, tendo nascido do jeito que nasceram, porque nós não vivemos na base do karma. O karma é aquele lance do hinduísmo, né? Que o sujeito nasceu naquela esfera, ele tem que morrer naquela esfera, naquela casta, porque ele não pode mudar isso aí na ideologia. É o que foi imposto a ele. Na ideologia deles, isso aí ele está vivendo por causa das outras vidas. Etc. O cristianismo não crê nisso. O cristianismo crê, quem crê em Jesus Cristo, quem crê nas Escrituras Sagradas, acredita que o ser humano pode mudar de vida, seja no estado em que estiver. Deus pode.
eu tenho uma teoria. Teoria. Assim, pessoas não mudam. Pessoas não mudam pessoas. Eu acredito que só Deus pode mudar uma pessoa. Mas isso se ela quiser. Entendeu? Então é nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Que eu quero ser gente, mas não quero ser qualquer tipo de gente, qualquer pessoa. Eu quero ser alguém segundo o coração de Deus. Mas aí lembrei de Davi, né? Que era um homem chamado segundo o coração de Deus, mas que teve uma vida muito duvidosa, vamos dizer assim. Depois de um período da vida dele como rei, ele pisou na bola algumas vezes. E coisas seríssimas, que a gente consideraria assim imperdoáveis no dia de hoje. Mas Deus tem os seus planos. E é aquele tal negócio, né, pastor César? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, vocês pastores falam sobre esse assunto, vocês pensam que vocês são donos do céu, vocês não, estão falando, esse tipo de pessoa não vai para o céu, esse tipo de... A gente não fala isso porque a gente está desejando que a pessoa vá para o inferno. Longe disso, é justamente o contrário. É para que a pessoa não vá. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, é um aviso para que a pessoa não siga por esse caminho aqui são caminhos de morte. Então, nós não somos Deus, nós não dizemos quem pode e quem não pode entrar no céu. Nós só temos um guia que diz, olha, esse tipo de determinado comportamento é sinal de que Deus não está na sua vida. Não confunda, achando que Deus releva tudo. Esse é o perigo que as pessoas não percebem. Elas acham que Deus vai relevar, que Deus aceita tudo, porque Ele é Pai. Torno a dizer, Deus não é Pai de todos. Não é, segundo a Bíblia. Você que está nos assistindo pode discordar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós estamos indo pela Bíblia. E aí escuto, eu não posso acreditar que um Deus que diz que é amor vai... Eu não sei como é que é o inferno. E nem quero saber, para dizer a verdade. Não estou muito interessado em saber. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu assisti um filme uma vez que era uma trilogia. Estou tentando aqui lembrar o nome dessa trilogia. Mas é uma trilogia fantasiosa sobre coisas espirituais. E nessa trilogia, no segundo filme da série, o anjo Gabriel, ele está assim, muito decepcionado pelo fato, é ficção, tá? Pelo fato de Deus gostar muito do ser humano. Então, ele vem na Terra. E começa a dar um monte de chabu aqui. Mas o protagonista do filme, ele, no momento que a vida fica muito atribulada, ele fala o que muitos falam. Ele começa assim a reclamar e fala, a minha vida está um inferno, não aguento mais esse inferno. De repente o diabo aparece para ele e tem uma conversa com ele, mais ou menos assim, você não sabe o que é inferno, rapaz. Você não faz ideia do que... Inferno é ficar separado de Deus. Isso é inferno. Você não sabe o que é isso. Você não faz ideia. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não faço ideia. E às vezes eu acho... Já fiz isso, inclusive, no passado. E a nossa língua é muito ferina, não é? E mesmo que seja uma expressão, ela reflete o desejo do nosso coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente manda os outros para o inferno com uma facilidade tremenda. Basta a pessoa sair, não fazer aquilo que você quer, vá para o inferno. Nossa, a gente não faz ideia do que a gente está falando. Por mais que você não goste de alguém, esse é o tipo de
maldição que não deveria sair da boca de ninguém. É o tipo de expressão que as pessoas fazem sem ter a menor dimensão. Não pensa, assim como não pensa em como ser gente, não pensa naquilo que está falando. Não tem noção da profundidade, da gravidade da situação. E nós estamos tentando achar um caminho e ajudar as pessoas nesse caminho a falar de coisas que sejam sensatas, boas, bíblicas, que tudo tem a ver com fé, esperança e ânimo, porque Deus é o maior encorajador do ser humano, sem dúvida alguma. E não só no podcast, né, pastor? Também temos a comunidade. Queria que o pastor fizesse o convite para a comunidade, falasse aonde tudo, para que as pessoas que estão nos assistindo, além de nos ouvirem, né, possam também, num tempo maior, também estando lá com a gente, ouvindo, possam estar com a gente. Nós gostaríamos de convidar vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, para estar conosco nos cultos. Os nossos cultos são bastante objetivos, e nós estamos às quartas, às 19h30, e aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas, na Avenida 13, número 826, entre as ruas 7 e 8, aqui em Rio Claro. Seria um prazer recebê-los lá para uma visita. Você que não conhece as coisas de Deus, se você é de alguma igreja irmã e você tem horário nesses cultos, vá na sua igreja, porque o seu pastor é que sabe das suas necessidades. Nós estamos abrindo o convite para você que está desgarrado, não é? Que não conhece Jesus, que tem uma ideia assim muito ruim da igreja. Nós não somos perfeitos, longe disso. Mas nós queremos, junto com você, descobrir as coisas e melhorarmos naquilo que é possível sendo gente. Nós não estamos prometendo o céu na terra. Isso não existe. Nós estamos prometendo uma palavra que seja bíblica, gente que, como você, tem as suas lutas, tem os seus problemas, e que, quando nós nos juntamos, o Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse sentido. Então venha estar conosco, se for possível, e serão muito bem recebidas as pessoas que nos visitarem. Vai ser um prazer para nós. A Comunidade Esperança, como o pastor Wilson já falou, fica lá na Avenida 13, vai ser um prazer imenso tê-los conosco. Nosso podcast acontece todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas vai ter sempre um episódio novo para você assistir, então vai lá, faça a sua inscrição, coloca no sininho para que toda vez que vai sair um vídeo você possa estar também sendo informado e muitas outras coisas. Se você quiser colocar lá nos comentários de onde você é, a sua cidade, quiser colocar um pedido de oração, a gente vai estar disponibilizando, lá, a gente vai entrar em contato com você se você precisar. A Comunidade Esperança é literalmente uma comunidade de encorajar e trazer esperança para o seu coração. E dentro do possível nós estaremos atendendo, respondendo as coisas que nos forem perguntadas. Bacana. Se tiver pergunta, né? Eu acho que é legal. Se tiver pergunta, tiver no nosso interessante. tema. Isso vai despertar até a atenção da gente para alguma coisa que a gente possa contribuir para as pessoas terem uma ideia. Assim, eu sei que tem muita coisa acontecendo, muito podcast cristão, e tudo quanto você puder ouvir que seja de Deus, vai ser excelente para a sua vida. Nós queremos ser um a mais para contribuir, para que você seja uma pessoa abençoada, centrada, porque nós cremos que fé é literalmente isso aí, não é? Você está pensando, racionalizando, assim, não, obviamente, colocando de lado as emoções, os sentimentos, não é? Mas a gente entende que fé é pé no chão. E com Deus a gente aprende isso, com a palavra de Deus porque com a palavra de Deus a gente não é enganado. A gente tem aquilo que realmente a Bíblia mostra tudo, como Deus é e como o ser humano é. Não importa o tanto que ele pareça espiritual, Deus mostra que nós não somos assim aquilo que a gente pensa que é.
E é por isso que nós precisamos de Deus. Sem Jesus, não dá. Não dá. Não dá. Pastor César, um abraço. Foi muito bom estar aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Até o nosso próximo.